Amigos e amigos, brasileiras e brasileiros, estamos passando aí por uma situação de epidemia global de um vírus que teve início lá na China, se espalhou pela Europa e chegou até nós aqui no Brasil. Sabemos que esse vírus iniciou-se lá na China antes do final do ano passado, mês de novembro mais ou menos, e que ele foi escondido sim, mas com intuitos financeiros, com interesses financeiros e econômicos, dada a situação da guerra comercial travada entre a China e os Estados Unidos. A China aliado com a Rússia e outros países comunistas, no caso. Então, só que essa crise chegou até nós aqui, esse vírus chegou, a epidemia é global, claro, se estendeu pelo mundo inteiro, que era a intenção primeira da China, era essa mesmo, desestabilizar a economia mundial, causar um caos e um pânico total na população. Essa é o meu ver, de acordo com alguns artigos que eu li, vídeos e entre outros documentários aí que a gente consegue ver. Basta pesquisar aí pela internet aí que você vai encontrar muita coisa a respeito. Mas o fato é que aqui no Brasil, isso, a imprensa e a esquerda, que não estão mais no poder e que não recebe mais uma fatia do dinheiro público para esconder os fatos, como antigamente fazia, estão fazendo isso de uma forma como palanque político para desestabilizar o governo, para causar uma ingovernabilidade e tomar o poder, que é esse, na verdade, eles estão sentindo falta do poder, sentindo falta do dinheiro público, essa é a verdade. Já está provado que há um grupo de risco, é claro, isso é fato. Também está provado que pessoas entre 0 e 10 anos de idade não desenvolve sintomas graves dessa doença, é uma gripe normal para essas pessoas que têm a imunidade forte, que estão bem protegidas pelo sistema imunológico próprio, e que pessoas entre 10 e 40 anos, a taxa de mortalidade aí, de letalidade do vírus chega aí a menos de 0,2%, ou seja, para cada 1.000 pessoas que se infecta com esse vírus pode chegar a ter alguma complicação grave ou chegar a óbito. A situação se agrava mais após os 40 anos, quando a pessoa já tem um quadro clínico bastante alterado, já possui algumas patologias e algumas fragilidades. E a situação só se agrava mesmo, de fato, com pessoas acima de 70 anos de idade, que já tem um sistema imunológico bastante debilitado, já tem muitos problemas de saúde, e a chegada de uma nova doença, com certeza, torna-se fatal para qualquer pessoa nessa idade. Por exemplo, uma pessoa com 80 anos de idade, ela pode morrer até mesmo de um susto, que pode acelerar os seus batimentos cardíacos, provocar uma parada cardiorrespiratória, um infarto ou alguma outra coisa do tipo. E uma doença como o coronavírus, no caso, qualquer um vírus desse aí, que agrava o quadro clínico de saúde da pessoa, pode sim levar a pessoa à morte, como tem levado, e nessa fase aí a taxa são de 15% mais ou menos, taxa de letalidade do vírus. Está provado também que o isolamento total é desnecessário e não é eficiente, tendo em vista que já existe esse grupo de risco. E um exemplo disso é o Japão, que o Japão não decretou quarentena em seu território, as pessoas se protegem, claro, e não teve tantos casos da doença e tantos problemas com esse vírus como alguns outros países, alguns outros lugares. Também o necessário seria, ao meu ver, proteger esse pessoal do grupo de risco, claro, e os demais tomar as medidas higiênicas e sanitárias para a não proliferação do vírus. E nesse caso seria as pessoas higienizar as mãos com álcool, usar máscara, se proteger, evitar aglomeração, enfim, essas medidas seriam as medidas necessárias para qualquer lugar do mundo, inclusive o nosso país, que tem uma
um sistema um clima diferenciado dos demais países onde tem os surtos, onde são maiores os surtos dessa epidemia, como a Europa, que está no inverno, o pessoal lá do Oriente Médio, aquela área lá que são bastante frio e favorece a proliferação do vírus. Nós temos um clima tropical, um país quente, isso desfavorece a proliferação de qualquer vírus ou bactéria, o que não quer dizer que estamos isentos do problema, mas o problema não será tão grande aqui para nós. Ao meu ver, a esquerda está usando essa situação para criar, a esquerda juntamente com a imprensa está criando essa situação, fazendo o problema parecer maior do que o que realmente ele é. Usando a situação como um palanque político para tentar desestabilizar o governo, gerar uma ingovernabilidade e voltar ao poder, porque eles tiveram 16 anos no poder, nunca conseguiram resolver os problemas da saúde pública, da educação, da segurança, entre outros problemas que o país tem, e agora eles surgem como os salvadores da pátria, com soluções para todos os problemas da nação, inclusive este. O que sabemos é que há interesse político, viés político e ideológico aí por trás de toda essa especulação, de toda esse burburinho aí da imprensa, aí, que a imprensa comprada, que não recebe mais dinheiro público, e principalmente a Rede Globo, que está sob ameaça de perder a sua concessão em 2022, caso não pague as suas dívidas com a União. Enfim, o fato é que médicos, especialistas, infectologistas, vários profissionais da área da saúde já deram seus depoimentos, inclusive o médico da Rede Globo, o Dr. Drauzio Varela, falou e gravou um vídeo, divulgou esse vídeo falando sobre que o vírus não é tão letal assim, a não ser para quem já tem um quadro clínico debilitado. Então, gente, vamos fazer o seguinte, analise os fatos, parem de serem pessoas úteis para a desinformação, parem de ser massa de manobra, parem de se deixar manipular por informações sem informações que vocês não têm certeza de onde vem ou onde surgiu, sem fonte precisa. Então muita gente aí sabe que um mundo não pode parar por causa de uma gripe, que de fato ela é uma gripe. Já teve o H1N1, matou muito mais pessoas, a fome mata muito mais pessoas no mundo do que qualquer doença, e isso não é divulgado, não é de interesse público da elite, das classes dominantes. Por quê? Porque a fome não afeta rico, e para eles isso é um problema social de quem é pobre, para eles estão nem aí para isso. Então assim, gente, abre o olho, vamos parar de fazer tanto alarme, tanto pânico. Vai morrer mais gente do coronavírus sem ter o coronavírus do que de fato os que contraíram a doença, porque o que já se vê aí desabastecimento, pânico geral, pessoas se matando, entrando em depressão, se isolando. Cara, pensa nisso. Vamos ser mais útil para o nosso país. O meu desejo é que os poderes constituídos entrem num acordo comum, num senso comum, para encontrar a solução o mais rápido possível para os problemas do nosso país. Obrigado, tudo de bom para vocês aí.